This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weigärtner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo. Hoje, vamos mergulhar no mundo das carreiras em inteligência artificial. Em um cenário onde não imaginamos as nossas vidas sem tecnologia, surge uma pergunta crucial. Será que estamos caminhando para um futuro onde todas as carreiras estarão de alguma maneira ligadas à AI? Ou será que ainda existirá espaço para uma variedade de trajetórias profissionais possíveis e distintas? Preparem-se para explorar essas questões e muito mais enquanto nos aventuramos pelo fascinante universo da inteligência artificial. Dá o play. Estou aqui com 2 convidadas muito legais e eu queria dar as boas-vindas aqui para Maíra Abimoradi, que é minha amiga, e ela está à frente da Intel e que hoje, né, forma aí jovens na área de tecnologia e com certeza tem tudo a ver com o nosso tema. Então, seja muito bem-vinda, Maíra. Muito obrigada, Pedro. Um prazer estar aqui, como sempre. Legal. E também estou aqui com a querida Lara Leite, que é a nossa head de People aqui da Ace, que não interage só com a nossa equipe, mas também com várias startups aí no mercado. Bem-vinda, Lara. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Muito prazer em te conhecer, Maíra. Admiro muito o trabalho que vocês fazem. Com certeza vai ser muito bom o nosso papo e a gente vai ter conexões futuras aí com a Intel. Muito bom, o prazer é todo meu. Já vou mergulhar aqui, né, e já vou perguntar para Maíra. Maíra, você que está formando jovens, como eu falei, no mercado de ponta aí, que é o mercado de tecnologia, não é, depois você pode falar, se você puder falar um pouquinho da Intel para o pessoal, né, que não é só uma escola de devs, né, vai bem além disso. Eu queria que você comentasse como é que você está lidando com esses jovens, com esse fenômeno aí da AI, né, que veio, né, vai arrebatando tudo aí no seu caminho. Se você repensou currículos, se você está em debate sobre isso, como é que você está pensando sobre esse tema, sobre o ponto de vista de carreira, você que está lá no início da jornada da molecada? Muito bom, a gente fala nesse assunto todo santo dia, né? A gente fala sobre AI generativa e o impacto na educação. Então, vou trazer aqui sobre 3 perspectivas, tá? A primeira é o seguinte, a nossa decisão, assim que esse boom começou a acontecer de AI generativa, foi o que a gente não vai fazer em relação ao tema? A gente não vai proibir, a gente não vai fiscalizar, né? Isso a gente não vai fazer. Legal, o que a gente vai fazer então? Porque proibir, fiscalizar, controlar é lutar contra o tempo, né? O tempo passando, a realidade se impondo, então a gente entende que não faz o menor sentido. Então, a primeira coisa que a gente fez foi rever as nossas práticas de avaliação sob a ótica de AI generativa, ou seja, a gente consegue construir avaliações que sejam à prova de AI generativa, ou seja, que o aluno consiga, inclusive, usar a AI generativa e ainda assim ser avaliado. Então, o nosso principal foco até aqui foi olhar para a questão de avaliações. E depois a gente fez uma discussão mais filosófica ligada à questão da ética no uso de AI. Né? Então, a gente fala muito sobre isso, em várias camadas aqui com os nossos alunos, porque a gente entende que a gente tem uma responsabilidade de formar o modelo mental ético correto. Né? A gente tem uma grande vantagem, você me pediu para falar um pouco do Intel, que o modelo de ensino do Intel é um modelo baseado em projetos. Tá? Então, boa parte do tempo do aluno, ele está em atividades de projeto, desenvolvendo projetos no qual a AI pode servir como suporte, mas a AI não vai conseguir entregar o produto final sozinho. Muito diferente, por exemplo, de uma avaliação com uma prova tradicional.
Se você tem uma prova tradicional, a não ser hoje que ela seja feita em papel e caneta, a chance de um aluno estar usando a AI generativa para responder questões que tentam medir conhecimento através dessa forma é muito grande. Eu imagino que é um desafio. E é interessante que você não falou especificamente sobre o ensino de AI, quer dizer que basicamente a pessoa está incorporando organicamente, né, o AI no seu dia a dia, e algo que você tem que lidar com as implicações disso já no meio acadêmico. E Lara, quando a gente vê aí no mercado em geral, a gente até falou no episódio aí sobre AI washing, existe uma grande confusão, né? O pessoal fazendo curso, engenharia de prompt e tal, quer dizer, a gente falou no outro episódio que isso aí é uma coisa absolutamente temporária, né? Justamente fazer um prompt é exatamente que o AI vai ficar bom daqui a pouco. Como pensar, né? Pensando em carreira, né? Quando a gente pensa carreira em AI, eu não consigo ver uma carreira em AI que seja algo que diferente de trabalhar na NVIDIA, na OpenAI. Todo o resto a gente vai incorporar AI na atividade que a gente está fazendo, né? Então, como é que a gente pensa sobre isso? Depois queria ouvir a Maíra se ela concorda com isso, porque é muito difícil. Tenho uma pós em AI, mas 6 meses depois já mudou tudo, né? Com a curva, com a velocidade que a gente está tendo a evolução. Então, como pensar na minha carreira sobre isso, né? A gente precisa pensar na evolução da carreira, né? Na evolução do mercado de trabalho. Vamos lá rapidamente para a era industrial do parafuso, Ford, produtividade, o boom da carreira tecnológica, as pessoas, todo mundo correndo atrás. Meu filho tem que ser programador, tem que ser desenvolvedor, que vai ser substituída pelo AI, não tem como a gente pensar que não vai ser substituída. Aí a gente teve um avanço grande, né? Também com a pandemia, a gente fala de ESG, e hoje a gente tem o AI generativo, né, que a Maíra citou. A gente precisa sair correndo e fazendo curso em AI e mudar toda a nossa trajetória profissional? Não. Vamos assistir o episódio de AI Washing, tá claro para a gente que a gente não tem que fazer isso, porque realmente é muito limitado a carreira em AI. Ela vai existir, mas ela vai ser muito limitada. O que a gente precisa fazer é entender que AI existe, conhecer de AI e ser um profissional mais capacitado, porque o mercado de trabalho mudou. A gente não espera mais do profissional o que a gente esperava anteriormente, né? A era do eu sou esforçado, ela não existe mais. Agora a gente está vivendo a era do eu sou produtivo. Então, como eu consigo ser um profissional mais completo, mais produtivo? A gente tem que conhecer coisas que os profissionais anteriormente não conheciam. E aí eu vou fazer uma pergunta para a Maíra, né? Eu estudei bastante sobre como a gente está capacitando esses nossos profissionais. A Intel é um diferencial, mas como a gente está lidando com isso nas escolas, como a gente está lidando com isso em universidades tradicionais? Infelizmente, poucas se adaptaram como a Intel se adaptou. Poucas ensinam as soft e as hard skills que o novo profissional precisa, né? A gente tem que ter um profissional que entenda de negócio, que entenda assim de tecnologia, mas que não necessariamente ele vá trabalhar com tecnologia, e eu tenho que ter um profissional mais resiliente, mais adaptativo. A gente precisa ensinar essa soft skill, porque ele tem que entender que hoje o que se espera dele é qual diferencial ele vai trazer para a companhia. O apertar parafuso já acabou há muito tempo, né? E como a gente, enquanto empresa, tem a responsabilidade de formar esses profissionais. Então, não é vou trabalhar numa carreira de AI, é vou adaptar a minha carreira à nova era que está surgindo. Não dá para a gente negar também, não tem jeito de usar o negacionismo, né? E aí eu vou construir em cima da tua pergunta para fazer um combo aqui para a Maíra. Sempre quando a gente vê aquelas matérias assim, faltam 500 mil desenvolvedores no Brasil, tal. E quando a gente pega a proposta da Intel, né, que foi sempre formar o líder, né, de tecnologia e não necessariamente só o desenvolvedor, né, a gente está tendo um impacto direto em produtividade de desenvolvimento e tudo mais com AI. Olhando para frente, né, como é que você acha, qual que é a evolução
da carreira em tecnologia frente a isso, né? Então, casando com a pergunta da Lara. Muito bom. Então, primeiro eu quero comentar rapidinho o que você e a Lara falaram anteriormente, que é interessante, né? Porque você falou, Pedro, eu só vejo carreiras em AI para a turma que estão trabalhando nos modelos, né? Ou seja, estão lá na NVIDIA, por aí vai. E aí tem os usuários de AI, que seremos todos nós, já somos, de certa maneira, que é o advogado, o médico, o contador, que vai usar AI no seu dia a dia para aumentar a produtividade. Tem um relatório muito interessante da McKinsey que fala que 30% nos Estados Unidos, até 2030, 30% das horas trabalhadas serão automatizadas, principalmente por AI. Tá? Então, veja que não são postos de trabalho, não é que vai substituir 30% os robôs vão consumir 30% dos postos. As horas trabalhadas pelos profissionais que existem hoje serão automatizadas por AI. Então, tarefas vão ser automatizadas, o que torna as pessoas duas coisas. Se elas sabem usar AI, elas ficam mais produtivas. Se elas não sabem usar AI, elas são substituídas por alguém que sabe. É tão simples quanto isso. E aí você tem uma camada aqui no meio, então você tem lá os desenvolvedores dos modelos de linguagem em AI, lá embaixo, né? Na raiz, vamos chamar assim, da AI mais pura. Aí você tem a turma aqui em cima, imagina que é uma árvore. Você tem a turma aqui na copa, que somos nós, réis mortais, usando AI para ganhar produtividade. E aí você tem uma turma aqui no tronco, que é essa turma do meio, que é a turma que está desenvolvendo aplicações em AI usando as APIs dessas grandes empresas. Então, estão criando soluções de AI que nós vamos usar. Tá? Então, eu vejo que tem 3 camadas de carreiras ligadas à AI. Usuários que vão aumentar a produtividade usando ferramentas, desenvolvedores de ferramentas e os desenvolvedores dos modelos mesmo de inteligência artificial que essas APIs se conectam. Então, pensando no futuro, né, eu acho que eu concordo muito com a Lara, quando a gente pensou o nosso modelo aqui, a gente entendeu que o profissional do futuro, né, o líder principalmente do futuro em tecnologia, ele é um grande solucionador de problemas. Né? Então, ele é alguém que olha para a sociedade, olha para a companhia que ele está trabalhando, olha para a sua própria empresa, olha para o mercado e fala quais são os problemas que valem a pena e precisam ser resolvidos, certo? E aí, a partir disso, ele consulta a sua mala de ferramentas, que hoje em dia ela é uma mala de ferramentas majoritariamente tecnológica, né? E aí usa os seus comportamentos para botar essas ferramentas em ação. Então, quando eu penso hoje em alguém que administra, gerencia, lidera negócios, é impossível pensar em alguém que vai fazer um trabalho consistente e relevante se ele não tem uma baita caixa de ferramentas tecnológicas. Porque os problemas de escala, os problemas relevantes, eles só são resolvidos com soluções tecnológicas hoje. É impossível pensar em problemas que vão ser resolvidos na caneta e no papel. Então, é um combinado de robustez de conhecimento tecnológico, de ferramentas nessa caixa de ferramentas para serem colocadas em uso, com habilidades comportamentais ou soft skills, como alguns gostam de chamar, que tem a ver com identificação de problemas, pensamento crítico, comunicação, negociação, colaboração, trabalho em time, por aí vai. Então, eu acho que o líder do futuro, ele tem essa combinação. E aí, independente do aonde ele está, se ele é de uma outra área que não tecnologia, a caixa de ferramentas de tecnologia pode ser menor, mas ela não pode ser vazia. Não pode ser. E acho que vocês estão falando uma coisa muito interessante aqui. Bom, primeiro que você falou, né, que vocês duas falaram. Não existe uma profissão em que não vá ter um slot aqui que você não vai ter que lidar com tecnologia. Né? De médico a... Não tem. Né? E você falou uma estatística que eu acredito, né, Maíra, que 1/3 do nosso tempo, né, isso, né, olhando no horizonte, que se a gente olhar no horizonte mais longo, é mais tempo, né? Tudo bem, a gente não está falando que 1/3 das pessoas serão trocadas, porém, se eu sou uma empresa, eu vou querer maximizar minha produtividade, e se eu estou na dúvida entre a Maíra e a pessoa X, e a Maíra tem um superpoder, que ela olha cenários específicos e transforma e fala assim, não, isso aqui não precisa de ninguém fazendo isso aqui a gente vai fazer assim, isso aqui... Não há muita dúvida quem que eu vou contratar, né? E isso é óbvio para a gente aqui, falando.
Mas vocês acham que isso é óbvio, né? Começando aí por você, Maíra. Você acha que o profissional médio brasileiro consegue perceber isso que a gente está falando aqui no seu dia a dia? Porque eu acho que ele não teve esse impacto ainda, né, no seu cotidiano. Eu acredito que não, isso é muito preocupante, porque as ocupações, né, de fato, que serão... Aqui eu não estou falando de produtividade, tá? As ocupações que serão, de fato, substituídas por automação, seja robótica ou seja AI, são as profissões que são repetitivas e previsíveis, ou seja, onde a escolaridade é menor. Então, quando a gente olha, né, quando você já vai numa loja, num supermercado hoje, e você passa num caixa automático, aquilo lá está trabalhando para substituir um caixa humano. E tem vários outros exemplos. O robozinho, quando a gente liga num atendimento ao cliente, é o robozinho que nos atende. Então, as profissões ligadas a atendimento ao cliente, a todo o setor alimentício, de serviço, mercados, isso tudo vai passar por uma onda muito forte de automação nos próximos 5, 6 anos. E essas pessoas que ocupam essas posições, que normalmente têm uma escolaridade mais baixa, são aquelas que obrigatoriamente terão que passar por um processo de reskilling, como a gente chama, ou seja, eles vão ter que se requalificar para o trabalho, muito provavelmente aprendendo ferramentas de tecnologia para conseguirem ocupar posições em que haja essa combinação, né, da necessidade do talento humano atrelado à tecnologia. Então, eu diria que não, que a pessoa comum não está com isso necessariamente na cabeça e é uma baita preocupação. Como é que você vê, Lara? E na minha visão, é uma geração que tem muito potencial. Só que eu acho que a gente não consegue aproveitar o potencial que essa geração tem. Acho que tanto essas pessoas que têm um nível mais baixo vão ser substituídas, como também profissionais, às vezes, que fazem tarefas repetitivas, como, às vezes, do direito, do desenvolvimento, também vão ser substituídos, né, do desenvolvimento de software. E as pessoas, elas precisam, mais uma vez, aprender que o mercado de trabalho é completamente diferente e elas têm que se readaptar. O que vocês falam, a gente ensina por projeto. As pessoas precisam aprender a trabalhar por projeto, né? Elas precisam aprender, não vou trabalhar especificamente com esta área, esse único segmento de conhecimento. Não, a gente tem que ter uma visão holística, sistêmica do todo, para entender que a gente tem que ser um profissional mais completo e conseguir atuar naquele projeto, resolver aquele problema naquele momento e depois ir para um próximo projeto. Então, na minha visão, esse profissional que tem essa visão do todo, ele vai se destacar do que aquele que é muito limitado no apenas o trabalho que ele faz, né? Eu sou uma pessoa que me impressiono. Eu fui numa loja outro dia, a pessoa pegou um monte de roupa, colocou em cima de um balcão, já me falou o preço, não precisa de leitor mais, gente. Já leu automaticamente e a pessoa que passou isso nem era caixa, porque o caixa já não vai existir mais, era uma pessoa que era vendedora e que já passa o produto rapidamente. Então, não dá para a gente simplesmente ficar só com medo do que está acontecendo e falar, socorro, eu vou perder meu trabalho. Eu tenho que falar, o que eu vou fazer de diferente para isso? Mas eu acho também que a gente tem um papel social enquanto empresa, não dá também só para esperar da educação do governo, de capacitar esses profissionais de alguma forma, a gente precisa fazer alguma coisa, ensiná-los que a coisa daqui para frente é diferente e a gente precisa passar por uma adaptação. Mas, Pedro, respondendo a sua pergunta, não. Infelizmente, os profissionais não têm essa visibilidade. Eles ainda apertam parafuso e falam que eles se esforçam muito e eles têm que entender que eles não podem se esforçar, eles têm que gerar um valor diferenciado, senão eles, de alguma forma, serão substituídos. É duro falar isso, mas é real. E você sabe que nesse mesmo relatório da McKinsey, ele dá um outro dado interessante, que essas posições que terão que passar por um processo de requalificação são em torno de 12 milhões de postos de trabalho, 12 milhões de postos de trabalho, que serão substituídos ou automatizados, como a Lara contou lá, que ela chega na loja hoje, joga todas as roupas. Aquilo lá substituiu o trabalho de alguém, que escaneava peça por peça, que fazia a conta final ali, que cobrava do cliente e colocava numa sacola. Parte desse trabalho o próprio cliente assumiu, ou seja, ele coloca as peças no repositório, ele tira os cabides e coloca na sua própria sacola e paga num terminal. Então, ali há uma nova divisão de tarefas entre o cliente e a máquina,
e tira da jogada esse trabalhador humano que faria esse trabalho. Então, esse tipo de substituição são 12 milhões de postos de trabalho nos Estados Unidos. Então, essas pessoas que ocupam esses postos de trabalho hoje terão que passar por um processo de requalificação. De certa forma, a gente sempre tende a achar que o que a gente está vivendo no momento presente é algo muito revolucionário, né? Nunca passamos por isso antes, meu Deus e tal. E não é verdade. Em escalas diferentes, a gente já passou por esse processo muitas vezes. Eu acho que o paralelo mais recente, a gente pensa assim, você lembra? Pedro vai lembrar, Lara provavelmente vai lembrar também, não sei quem está ouvindo vai lembrar a gente. Mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com recursos humanos, eu recebia currículos em papel ainda, eles chegavam pelo correio. E eu abri o currículo, então tinha lá a descrição da experiência profissional, da formação da pessoa, e ela colocava lá embaixo, Word, Excel, vocês lembram disso? Word, Excel, PowerPoint, né? Ela dizia pacote Office completo. Pacote Office. Pacote Office, lembra disso? Então a pessoa indicava ali, há 20 anos atrás, que ela tinha domínio ou conhecimento do que era tecnologicamente contemporâneo, que era o pacote Office. Se eu perguntasse para minha mãe naquele momento se ela conhecia pacote Office, ela provavelmente diria que não. Por quê? Porque minha mãe aprendeu a datilografar, ia fazer conta na calculadora, ia escrever cartas. Então, a carta foi substituída pelo e-mail, a calculadora foi substituída pelo Excel, não foi assim? Né? E o Word substituiu a máquina de escrever. Então, é meio isso, assim, a gente vai ver nos currículos daqui para frente as pessoas contando que elas têm, que tipo de proficiência elas têm em AI, até o momento que isso vai desaparecer, porque é óbvio que para trabalhar no mundo do trabalho, é óbvio que para fazer parte do mundo corporativo, você precisa ter conhecimento de AI. Como é óbvio hoje que todo mundo sabe o mínimo de Excel, tem um mínimo de pacote Office, a pessoa consegue usar as ferramentas de trabalho. Então eu vejo o AI ocupando esse lugar de se tornar uma ferramenta de trabalho ao ponto que ela desapareça dos currículos e fique meio que... Agora, vai ser mais rápido, provavelmente. Não vai levar 20 anos para isso acontecer, porque tudo acontece com mais velocidade hoje, né? E eu acho que tem uma coisa que é um pouco assustadora, até por um aspecto, que é a facilidade que a gente vai ter com o uso de AI para resolver problemas no nosso cotidiano. A gente já vê, né, você, né, Maíra, tendo que lidar com pô, como é que eu, né, numa prova, como é que eu vou me adaptar a isso, né, e usar, pô, como é que eu pego a criatividade e tudo mais. Eu estava vendo num estudo, né, o pessoal descobriu que a palavra que o AI, especialmente o OpenAI, gera, quando faz um texto, gera a palavra delve, em inglês, né, delve, né, let's delve into. E aí eles pegaram os artigos científicos publicados no PubMed, né, que é a base de artigos científicos, e aí, assim, o uso da palavra delve bombou depois de 2023, assim, o gráfico, né, quer dizer, o pessoal está usando para escrever artigo científico. E, de certa forma, para a gente fica maravilhado, mas eu acho que a molecada mais jovem, e aí eu queria colocar para vocês não acham que... Porque você falou muito, né, Maíra, dos skills né, de como é que eu socializo, como é que eu lidero, como é que eu tenho uma liderança emocional, mas eu acho que isso não é treinado, né, geralmente, né, nos nossos círculos. E aquilo que é treinado fica mais fácil de você fazer, né? Então, qualquer conta, qualquer cruzamento de dados, qualquer coisa, você vai conseguir fazer. E justamente aquilo que vai diferenciar um profissional, que é, peraí, como é que eu junto aquilo com outro contexto, que é isso que a gente está esperando, não vai ser uma coisa natural, porque eu já tenho um botãozinho que é o botãozinho do fácil, né? Qualquer coisa. E a Lara falou um pouquinho, né, disso, não é só no ensino universitário, a molecada está sendo exposta a isso, né? Tanto que a gente vê uma tendência, por exemplo, no Vale do Silício, dos caras que inventam essas ferramentas todas que a gente está falando aqui, nas escolas não ser proibido o celular, né? Então, como que a gente lida com isso, Maíra? Depois queria ouvir o que a Lara acha. Como é que a gente forma pessoas quando qualquer coisa racional vai ser muito fácil da gente fazer, né? E como é que envolve isso?
Eu falo assim, né, que a gente tem uma vez o José Ernesto Bolonha, que é um filósofo, antropólogo, psicólogo, enfim, me fez uma provocação, né, que assim, filosoficamente a missão do Intel é formar os melhores humanos que a gente conseguir. Formar os melhores humanos que a gente conseguir, porque é verdade, né, as ações repetitivas do apertar um botão, elas serão substituídas ou serão facilmente, você vai encontrar com muita facilidade no mercado quem saiba fazer isso, né. Agora é interessante você pensar, né, quando você olha o desenvolvimento do ser humano, pensa que todos nós já fomos um feto, né, nascemos, todos nós, fomos um bebezico pequenininho lá que não sabíamos fazer absolutamente nada. E por observação e convivência, a gente aprendeu a fazer um monte de coisas com zero esforço, né? Ou com algum esforço. A gente aprendeu a comer, a gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a pegar coisas, a subir, a descer, a caminhar, infinidade de comportamentos e ações que a gente aprendeu fazendo simplesmente observando e convivendo com os outros. Esse processo ele não acaba nunca. Só vai se sutilizando, ou seja, vai ficando mais sutil aquilo que a gente aprende por observação e convivência. Então a gente aprende a se comunicar mais, né? Pensa quando você aprende um segundo idioma, por exemplo, mais velho e tal. Você tem ali um pouco de teoria, mas você aprende um segundo idioma falando, convivendo, trocando com pessoas que a teoria ela encurta o caminho, mas na prática a gente aprende. Então a gente fica aprendendo, tudo isso para dizer que a gente aprende comportamentos, aprende soft skills todo dia, o tempo inteiro, observando e convivendo com outros. O que a gente não faz, e eu acho que a gente faz muito pouco, né, e tem poucos processos estruturados para a gente fazer isso, é refletir. É dizer, olha, o que eu vivi aqui nessa situação? Como o outro falou comigo? O que eu aprendi nessa situação? Como eu incorporo isso que eu tô aprendendo, que eu achei interessante? Como é que eu treino um comportamento novo de me comunicar de uma forma mais sofisticada? Ou ter uma postura mais empática? Enfim, a gente, de novo, aprende comportamentos o tempo inteiro por observação e convivência. Então, acho que falta muito espaço de reflexão mesmo, não estou falando de terapia, espaços de reflexão sobre aprendizado de comportamento e soft skill, que é uma coisa que a gente faz muito aqui no Intel, integrado ao currículo. Acho que esse é um diferencial do trabalho que a gente faz aqui, para a gente poder parar para pensar no que a gente está aprendendo todo dia, observando e convivendo com outros. E todo mundo faz isso, tá? Você aprendeu, eu tenho certeza que se você parar para pensar, você e a Lara, Pedro, vão conseguir identificar pelo menos 1 ou 2 comportamentos que aprenderam nos últimos 6 meses a observar e conviver com outras pessoas. Não necessariamente você refletiu sobre esse comportamento e nomeou, né? E você botou um nome nisso. Mas certamente você aprendeu um comportamento novo, ou um jeito novo de fazer algo nos últimos 6 meses, sem ler nada, só observando e convivendo. É verdade, é verdade. O que você acha, Lara? Eu acho que, infelizmente, existe uma resistência muito grande em relação a mudanças, né? Vocês falando, eu tive alguns insights. A Maíra trouxe a questão do Excel, do Word, me perguntou se eu lembrava, eu sou da época da datilografia, tá, Maíra? Então, assim, eu lembro. Mas eu me lembro que eu estava num período indo do colegial para a faculdade e existia uma resistência grande em relação a essa mudança, a se utilizar um PowerPoint, por exemplo, numa apresentação. E hoje eu tenho uma filha, né? Eu sou mãe de uma menina de 10 anos e eu vejo que existe resistência dentro da escola dela. E olha que a gente é privilegiado, é uma boa escola, mas existe uma resistência dos pais em relação ao aprendizado da inteligência artificial, da tecnologia. Então, eu vejo que existe uma resistência e cabe a nós trabalharmos a cabeça das pessoas para poder quebrar esses paradigmas, porque que vai mudar, você mesmo falou, vai mudar e vai mudar muito mais rápido. E eu acho sim que a gente está em constante aprendizado, né? Darwin já falava, então eu acho que vai existir uma adaptação. E cabe a nós termos essa capacidade de nos adaptarmos, porque quem se adaptar, sem dúvida nenhuma, vai ter mais sucesso e vai sair melhor do outro lado, né? Eu já vejo um movimento na escola da minha filha, eles têm aula socioemocional, coisa que a gente não tinha na nossa época, que é esse ambiente de pensar e refletir, né? E eu acho que a gente, enquanto RHs, a gente precisa promover isso dentro das empresas, porque realmente mudar comportamento é muito difícil, mas a gente consegue e a gente tem um papel social em relação a isso. Porque o mercado, ele caminha para outro lado, né? Ele caminha para AI washing, ele caminha para uma série de cursos. Faça, você vai mudar a sua vida, você vai passar a ganhar tanto, o seu salário vai aumentar em tantos %. E não é assim, a gente precisa ensinar. Acho que o que a gente está fazendo aqui, né? Os podcasts que a ACE está fazendo em relação a esse tema, são extremamente esclarecedores para as pessoas entenderem que não é assim.
Não adianta elas estudarem e fazerem curso de AI. É toda uma mudança de paradigma que a pessoa precisa passar, né? Então, a gente precisa, enquanto profissionais do mercado, ajudar essas pessoas a ter essa capacidade de aprendizado e de adaptação e acho que em tudo, né? Dentro da sociedade, com pais, com as pessoas mais velhas, né? Da lado da datilografia tem mais dificuldade, mas a gente precisa ir mostrando o que de bom o AI pode trazer, né? Quais vantagens eles podem trazer e não vai substituir o seu posto de trabalho apenas, não. Ele vai trazer uma série de vantagens, porque a gente precisa falar, né? O quão bom ele é e o quão positivo ele pode ser para a ciência, para N outras áreas. Então, acho que mostrando o que de bom tem o AI e como a gente pode se adaptar a ele, a gente tem esse papel. Já garantiu seu ingresso para o ACE Summit 2024? O ACE Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 162 e co-founder da startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Pronto, de volta à conversa. Pensando aqui, né, a Maíra já falou dessas 3 camadas aí de aprendizado de AI, né, e quanto mais para baixo nas camadas, menos pessoas, né, provavelmente o mercado vai precisar, né. Mas tem alguns fatores que eu queria colocar aqui. Um a gente está falando muito de jovem, né, mas a gente está vendo o envelhecimento da população também, né, a gente está vendo, e não é um fenômeno só do Brasil. Infelizmente, a gente está envelhecendo a população mais rápido do que a gente está evoluindo a nossa economia, né? Mas ok, né? Agora a gente tem que lidar com isso no Brasil. Mas, e a gente sabe que as nossas carreiras, do jeito que a gente entendia no passado, essa lógica não vai funcionar mais, né? Ou seja, você não vai ficar 30 anos fazendo a mesma coisa. Há uma probabilidade bem alta de você ter várias carreiras, né? Aprender várias coisas. E eu falo por experiência própria, quanto eu adoro aprender, adoro estudar, mas e vou dar um exemplo, aprender um idioma, quanto mais velho a gente fica, mais difícil é, né? O nosso cérebro, ele tem menos plasticidade, né? Plasticidade. E dá para treinar, dá para a gente se manter, enfim, tem meios para você fazer isso, mas não é a regra, né? E como lidar com isso, Maíra? Agora pensando na outra parcela da população, quem está lá, quem está às vezes em cargos mais avançados de gerência, quem trilhou a vida inteira, né, fazendo aquela determinada atividade, de repente fala, não, peraí, agora eu vou virar um amador de novo, né? Vou virar um iniciante aqui e vou seguir numa outra. Como lidar com isso? Não é simples, né, Maíra? Eu falo por mim também. Cara, isso aí me tira o sono, sabe? Eu fico pensando assim, como fazer reskilling de uma população gigantesca que está envelhecendo, que não vai conseguir se aposentar, porque não vai ter grana o suficiente para se manter sem trabalhar. O mercado vai ter dificuldade de absorver, a não ser que essas pessoas se proponham a aprender, né? E aí eu acho que assim, quando eu penso nisso, né, eu acho que, obviamente, vai ter que ser um combinado de fatores, né, um pouco de política pública, muito investimento das empresas, como a própria Lara falou, mas não adianta nada ter lei, ter política pública, ter investimento das empresas se as pessoas não quiserem. Aprender, ela parte de um lugar do querer. Você tem que querer aprender, tem que sair de dentro para fora, eu quero, né? A criança, ela aprende vivendo. Ela não precisa querer aprender algo para aprender. Ela aprende sem necessariamente querer. O adulto, não. O adulto, ele precisa ver sentido e significado e ele precisa querer. Então, acho que a primeira reflexão que eu deixo aqui para quem é jovem há mais tempo, que nem nós 3 aqui, começa a trabalhar a sua cabeça para querer aprender. Porque vai ser impossível se manter produtivo, e veja que eu não estou falando empregado, eu estou falando produtivo, sem
querer aprender todo dia. E aí, pensar em camadas, né? Porque não vai ser assim, eu sei tudo, logo eu estou nesse cargo, e a partir de amanhã eu não sei nada mais. Não é bem assim. Tem um monte de coisas que você sabe, que você leva com você na sua mochila, vamos chamar assim, e que ainda são muito úteis. Então, uma pessoa que tem muita senioridade, por exemplo, pode ser extremamente hábil numa negociação. Pode ser muito bom na interação com pessoas. Isso ele vai levar com ele, a pessoa leva com ela isso para uma próxima posição ou para um próximo desafio. Agora, se as habilidades, ou o tema aqui do que a gente está falando, se o conhecimento dela de ferramentas de AI não tiver atualizado, isso ela não está legal. Então, ela vai precisar começar do zero. Então, é como se a gente fosse operar com vários níveis de conhecimento de coisas diferentes. Então, a gente nunca vai estar Acho que acabou a era em que a pessoa está confortável. Eu sei tudo o que precisa saber para fazer este trabalho, estou no auge da minha senioridade, eu faço isso daqui com o pé nas costas, não preciso mais me preocupar em aprender. Então, acho que é muito mais um modelo mental de aprendizado contínuo diário e muito o senso crítico, né, sobre si próprio. Olha, isso aqui eu não sei, preciso saber, então vou aprender. E tá tudo bem, mesmo eu sendo muito sênior, mesmo eu sendo muito bom naquilo que eu faço, isso aqui eu não sei e preciso saber. Então, acho que passa por essa autoanálise, vamos chamar assim. E eu acho que tem uma série de coisas envolvidas nisso, né, Maíra? Desde culturais, do tipo, não, aí eu vou ficando mais velho, eu vou pegando mais leve, quer dizer, não preciso aprender tanto, agora é hora do descanso, né? Eu já trabalhei, agora é hora de descanso. E eu acho que tem um outro fator também, que é a questão da remuneração, né? Porque a partir do momento que a gente acha que a gente só vai crescendo a nossa remuneração, vai chegar uma hora que você vai atingir um pico, e aí volta para um platô, e depois você galga outro pico. Isso é muito difícil lidar, e eu acho que você tem também amigos e amigas, e eu quero ouvir a Lara também, que estão justamente foi VP há muitos anos, né, numa empresa, e aí de repente volta para o mercado, tem muita dificuldade de se adaptar. Eu acho que a plasticidade em todos os aspectos, né, é duro, né? É uma lição bem dura, né? Esse downgrade. Pô, não é nada. Eu passei por isso, assim. Eu saí de ser CEO da companhia de talentos, onde eu estava assim no auge da minha carreira em RH, comentarista de televisão, CEO da maior companhia desse mercado, América Latina, Parará, ganhando super bem e tal, e fui começar meio do zero em educação, né? Então fui para ganhar menos, num cargo muito menos glamouroso. Eu era lá terceiro, quarto nível, né, na gestão. Não tinha acesso à informação que eu tinha antes, enfim, e eu era meio assim, né, a mosquinha lá do cavalo do bandido. Não era muita coisa quando eu comecei em educação do zero. Então, você trabalhar teu ego, cara, não é trivial, assim, você tem que querer muito, assim, fazer o movimento, ganhar menos, trabalhar mais, tomar tapa na cara todo dia, no sentido não figurado, né, no sentido figurado, ou seja, você acha que você sabe tudo e aí você vê que você não sabe nada, ter uma postura muito humilde, assim, para fazer boas perguntas, as pessoas quererem te contar as coisas, enfim, passei por isso, não é mole. Não é Mas fácil. super recomendo, faria várias vezes. Exatamente. Eu acho que para mim é a receita da longevidade, né? Essa é a receita da longevidade. Como é que você vê, Lara? Até porque assim a gente consegue ver o nosso real valor, né? Porque a gente consegue regredir e evoluindo, subindo degraus e conseguir chegar novamente onde a gente está. Na minha visão, o modelo de remuneração vai mudar, assim como os modelos profissionais vão mudar. A gente, tudo bem, a gente tem uma lei trabalhista que atrapalha, mas a gente tem uma tendência a remunerar as pessoas muito mais pela produtividade e pelo o impacto que ela causa dentro da empresa do que simplesmente ter uma remuneração fixa para um cargo específico. Isso, para mim, Lara, é a opinião minha, não faz o menor sentido. Eu acho que as pessoas têm que ganhar realmente pelo diferencial que elas trazem pela empresa e pelo impacto que elas causam. E eu acho que essa nova era vai trazer também essa mudança na forma de remunerar. E o profissional mais velho, eu concordo plenamente com a Maíra. E tem que existir uma reflexão forte sobre eu não sou tão ruim assim, porque também ele tende a achar que, nossa, como eu sou péssimo, o mercado não quer saber, até por uma questão social mesmo, e sim, ele tem o seu diferencial, né? Pode ser um diferencial de negociação
ou algum outro conhecimento que só ele detém, ele tem que entender isso, mas também ele tem que entender que não é porque ele tem 30 anos de carreira que ele é o melhor profissional do mercado, ele tem que ser humilde o suficiente para saber que ele tem muita coisa que ele tem que aprender e comprar para o jovem. Né? Porque esse nível de profissional tende a falar que o jovem é um profissional muito ansioso, muito volátil. Existe a nova geração, mas a geração está aí, a gente tem que aprender com ela. Né? Então, a gente também tem um papel dentro das organizações que é unir essas duas gerações, que também não é uma tarefa fácil. Conseguir colocar um jovem com uma pessoa mais velha e ambos aprenderem um do outro, isso para mim é diversidade, isso para mim é muito rico, mas cabe aos gestores fazer essa mágica para conseguir absorver o melhor de cada um e cada um ir contribuindo com o outro. Tem muita coisa que a gente tem para fazer daqui para frente. Tem muita coisa, nós enquanto RHs, a gente também tem que mudar e a gente tem que se adaptar, porque a gente vai lidar com esses profissionais de uma maneira completamente diferente. E eu acho muito bonito, eu acho muito mágico o que tem para fazer, mas desde que a gente consiga se adaptar e entender que a mudança vai acontecer e vai acontecer muito rápida. E vai mudar para mim o modelo de remunerar, o modelo de bonificar, o modelo de dar benefícios. A gente precisa passar por um processo também de evolução em relação a essa forma de pagamento. Mais uma vez, a produtividade ela tem que estar acima de qualquer outra coisa. E o gestor, né, nesse sentido, Lara, eu acho que ele tem que entender que quando ele pega um jovem nos seus primeiros empregos ali, né, primeiro, segundo emprego, ele tem uma corresponsabilidade pela formação da visão de mundo desse jovem sobre o trabalho, da ética de trabalho desse jovem. Não dá para esperar que ele vai vir pronto, porque ele está tendo aquela experiência do trabalho pela primeira, pela segunda vez. Então, acho que tem que ter uma consciência do gestor de aprofundar um pouco as conversas também, sair do transacional, passa tarefa, corrige tarefa, né? Recebo tarefa, e se preocupar um pouco de ocupar esse papel, porque eu não aguento esse papo de essa geração jovem, assim, assado, porque assim, parece que eles vieram de Marte, né? Pousou aqui um disco voador e depositou os jovens de marcianos. Não, eles são nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos afilhados, nossos estagiários. A gente, como a geração mais adulta, contribui, querendo ou não, para a formação desses jovens. E é nossa responsabilidade ter isso em mente, né? Que não vai vir, ele não é só um trabalhador, ele vem para ser formado. Você sabe que às vezes eu vivencio coisas dentro da organização e eu falo, meu Deus, como eu estou criando a minha filha. É uma autorreflexão, né? Eu faço isso diariamente e também falo muito quando trabalho no treinamento de líderes que sim, vocês têm uma responsabilidade de formar essas pessoas. Sim, vocês têm uma responsabilidade de capacitar. Não vai vir só da escola e não vai vir só de casa. Nós, enquanto companhia, temos que ajudar nesse desenvolvimento e agora mais ainda nesse reskilling desses profissionais. Eu acho que reclamar da geração mais jovem é uma constante ao longo da humanidade, né? A gente está sempre, né, nos anos 60, esses hippies, né? Sempre a gente vai reclamar da geração anterior. Eu acho que a gente tem que aprender a conviver tem que passar valores, né? Como a Maíra bem falou. E eu acho que no core, né, você falou bem, né, Maíra, não é um downgrade 100%, né, quando eu mudo, porque eu levo aquilo que você falou, que são as minhas habilidades, minhas competências sociais, né? Você não aprende liderança em 6 meses, você não aprende a fazer... Essa é uma das poucas coisas que exige vários anos levando tentativa, erro e tudo mais, né? Eu acho que um cérebro, né? A gente fala do cérebro mais velho como se fosse um handicap, né? Uma coisa, mas não, o cérebro mais velho também traz estabilidade emocional, também traz uma visão que é importante, né? Agora, o que a gente está falando aqui é de uma revolução que não vai se preocupar com a nossa idade, né? O AI, toda a tecnologia, não está pensando nos mais jovens ou mais velhos, ela vai varrer, né, o mercado, independente de quem a gente está falando aqui. E eu acho que agora indo mais para o fim aqui do episódio, né, a gente falou
várias coisas. A gente falou, primeiro, essas habilidades, essas competências sociais e emocionais, elas vão continuar sendo fundamentais. A gente falou que carreira em AI mesmo é uma minoria das pessoas. Entretanto, todo mundo vai ter que se adaptar a isso e usar isso. Ou seja, se você vai ter que usar isso, comece a usar hoje, comece a pensar hoje sobre isso, né? E a gente falou um pouco do impacto que isso vai ter no trabalho como um todo, seja numa otimização da produtividade e não só reduzindo o número de pessoas que eu preciso para fazer determinada atividade, mas também conseguindo entender o que funciona, o que não funciona, metrificar tudo de maneira muito automática. Então a gente vai estar sendo também monitorado, né? Quer queira, quer não, em cima disso. Então eu acho que, né, queria ouvir o que vocês acham, né? Acho que carreira em AI é muito mais carreira do que carreira em AI, né? O que você acha, Maíra? Pô, concordo super. Acho que a AI, como nenhuma tecnologia, vai esperar por ninguém, né? A gente vai subir no trem ou vai ficar de fora do trem, assim. Aí vai do apetite de cada um em se manter atualizado, se manter relevante, o quanto ainda acha que precisa e quer e consegue trabalhar. Mas, assim, quem estiver no mundo do trabalho, quem estiver produtivo, irá interagir com inteligência artificial, querendo ou não querendo. Não é opcional, não é facultativo. É o que vai acontecer sim ou sim, né? Você pode ser um simples usuário, né? Ou você pode ser uma vítima também, tem essa opção. Pode ser uma vítima, você pode ser um usuário, você pode ser um desenvolvedor, você pode ser alguém que constrói soluções com AI. Agora, fará parte da sua vida se você estiver no mundo do trabalho, né? Se você não estiver escondido numa caverna, em algum lugar, você vai usar AI no trabalho. Então, eu acho que sim, terão as carreiras em AI, como a gente falou, né, naquela lógica de árvore, lá o pessoal na raiz, trabalhando nos modelos de linguagem ou nos modelos de tecnologia de AI, você vai ter a turma desenvolvendo aplicações e você vai ter quem vai estar usando no seu dia a dia, como você falou, Pedro. O médico, o contador, o advogado, né, a pessoa usando no seu ofício, na sua profissão. Então, acho que vai ter tudo, vai ter carreiras em AI e vão ter carreiras utilizando o AI. O que não vai ter? Carreiras que não serão tocadas por AI. Isso não vai ter. Eu concordo. Concordo 100%. E você, Lara, o que você acha? Eu concordo com vocês. Assim, o que vai acontecer exatamente com o futuro do trabalho, a gente não tem a resposta. Mas o que a gente tem certeza é que AI vai estar presente. Então, não dá para a gente negar. Não sejam negacionistas. Não podemos negar o fato e temos que conhecer. Tenho que sair correndo e fazer todos os cursos? Não, mas eu preciso estudar e eu preciso entender e eu preciso saber como ela vai impactar a minha profissão e o que eu vou fazer a partir disso, né? E comece a usar, né, Pedro? Eu acho que é isso. Vai lá, exatamente. Vai lá hoje, vai lá no ChatGPT, faz uma conta, começa a brincar. Eu uso tanto hoje em dia para tanta coisa, também. É um baita assistente pessoal para mim, acho fantástico. E comecei assim, muito curiosa, e acho que assim, pensando nessa fronteira que a gente está hoje, para mim a metacompetência, vamos chamar assim, que vai ligar todas as gerações, o que vai unir as pessoas que querem, né, ter relevância é a curiosidade intelectual. Seja curioso, teste, experimente, pergunte, converse, né? Acho que vai lá, baixa, usa, experimenta. Você vai se surpreender, né, com tantas coisas fantásticas que pode fazer. Seja curioso. Acho que esse é o recado aqui que a gente pode deixar para todo mundo, né? E dito isso, queria agradecer imensamente a participação da Maíra. Muito obrigado, Maíra. Você sempre traz insights muito humanos e, ao mesmo tempo, provocativos aqui para a gente. Obrigado aí, novamente, pela sua parceria. Eu que agradeço, Pedro e Lara, pela companhia. Foi ótimo bater esse papo com vocês. Show. Obrigada, obrigada, Maíra. Valeu, Lara. Obrigado aí também. Acho que você traz um aspecto corporativo interessante aí para todo mundo aí que está nos ouvindo, sem exceção, né? Vai ser impactado. Então, valeu de novo, Lara. Obrigada. Muito bom conversar com vocês. Boa! Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas nas redes sociais e não esqueça de marcar
Ace Ventures, @Ace Ventures. E se quer ir além desse bate-papo, recomendo o episódio 240, no qual discutimos sobre uma prática que, infelizmente, anda comum no mercado, mas muita gente ainda não percebeu. Falamos sobre AI washing. Será que você já caiu nesse papo? Vem descobrir!